Amém. Graças ao Senhor. Amém, amados. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo continue governando a nossa vida. E o desejo do nosso coração é que essa noite Ele fale intimamente com cada um de nós. Amém? E desde agora, do início dessa reunião, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 25, amém? Olha só, Mateus, capítulo 6, versículo 25. Você já está com a sua Bíblia aí, amém? Já está tudo certo? Já está aí com o seu smartphone ou com o seu computador, a sua TV, enfim. Você já está com tudo organizado, o ambiente já está preparado para você honrar ao Senhor com a sua adoração? Amém? Fizeram os acordos aí para que não aconteça nenhum tipo de distração? Glória a Deus, né? Então vamos para a palavra do Senhor. E nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Olha que tremendo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 26. Observai, grava essa palavra. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porque não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, preste atenção, os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Como eu falei, nós vamos compartilhar aqui de uma pequena porção dessa leitura que fizemos. A palavra do Senhor, ela é muito profunda. E eu tenho compartilhado com vocês dessa minha experiência no desfrute da palavra. Ela é tão profunda, ela é tão completa, que o Senhor pode nos nutrir em todas as áreas da nossa vida, revelando-se a nós por intermédio, se assim Ele desejar, de um único versículo, ou de um único texto, de um único contexto. Ele é capaz de nos suprir por completo, porque a palavra é o Senhor e o Senhor é a palavra. Então, se Ele quiser se revelar a nós, a ponto de suprir todas as nossas necessidades de uma vida inteira, por apenas um versículo, um texto, assim será. O importante é que ao Ele se revelar a nós venhamos a nos comprometer com aquela palavra revelada e tomar ela para a nossa vida, até que ela se torne parte daquilo que somos. Então, nessa porção que eu li aqui com vocês, eu quero destacar
eu já destaquei na leitura, mas vou retornar, vou frisar novamente, algo que o Senhor, Ele tem ministrado a minha vida. Nós lemos aqui Mateus 6, do 25 ao 33. E eu destaquei duas palavras. Eu destaquei a palavra observar, observai, do versículo 26, amém? E eu destaquei aqui a palavra do versículo 32 que diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E aí diz: Pai, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Amém? O que eu quero compartilhar com os amados? Primeiro é sobre observar. Nesses últimos dias, o Senhor, Ele tem me chamado a atenção para observar. Observar a criação, observar a dinâmica da vida, não julgar. Não é isso. O Senhor não diz para mim: olhe todas as coisas para você julgar todas as coisas. Não é isso que Ele está dizendo para mim. Ele está dizendo, naquele momento de aflição, Ele diz: observe. Naquele momento em que nós viermos a passar por algum tipo de situação que desafie o nosso entendimento, antes de querer entender, antes de questionar a Deus, de nos preocuparmos de tal maneira, o Senhor está dizendo: observe, apenas observe. E assim Ele vem falando: observe. Nós vivemos situações, muitas delas na nossa vida, né? Situações novas, situações que nos pegam de surpresas. E por nos pegar de surpresa, nós muitas das vezes não sabemos como agir. E para não corrermos o risco de obedecermos às nossas emoções e assim desobedecermos a Deus, o Espírito Santo tem falado muito sobre observe. Observe todas as coisas. Sabe, ontem eu com a minha família fiz um percurso daqui para Cuiabá. Meu filho necessitou de retornar a uma consulta. E durante todo o percurso, eu observando toda a estrada, observando o percurso. E um certo momento, meus filhos, meu esposo, fez a observação: olha como a mata, né, já está tão seca. E ali eu fiquei observando, e de repente, no meio da mata, existia um caminho de mata verde. No meio da mata seca, eu observei um caminho de mata bem verde. E aquilo chamou a atenção. E eles até falaram: olha que interessante. E eu lembro que eu disse aos meus filhos: com certeza, ali onde vocês estão vendo uma mata bem verde, passa água. E ficamos ali observando. E num percurso, esse caminho que era lá no meio do campo, na mata, esse caminho verde, que estava lá no meio da mata seca, foi se aproximando para beirar ali a estrada. E quando eu vi que isso ia acontecer, eu fiz questão de ficar bem próximo ali para ver se eu realmente enxergava a água ali. E sim, de fato, ali existia água. Meu Deus! Aquela mata, aquele caminho de mata verde, estava no meio de um campo grande, rodeado por sequidão. Estava todo seco à sua volta. Mas aonde existia água, a mata estava preservada. Ela estava verdinha. E tanto é que nos chamou a atenção de todos nós que estávamos ali no carro. A mata estava preservada, tão verde, tão bonita, porque no meio da mata passava água. E antes de nós nos aprofundarmos nisso, eu deixei outra palavra de observação, né? A palavra foi: porque os gentios é que procuram. Ele está dizendo isso porque ele dizia: portanto, não vos inquieteis com o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque
os gentios é que procuram todas essas coisas. O que eu quero compartilhar com vocês: os gentios, eles vivem ansiosos, procurando todas as coisas dessa vida. E estão focados nas coisas da sua própria subsistência. Se tornam egoístas nessa visão. Porque quando vivemos uma vida para olhar apenas para nós, como diziam alguns antigos, né? Olhar para apenas o nosso umbigo, né? Nós vivemos uma vida ansiosa. Nós vivemos uma vida presa nas coisas que se gastam com o uso. E assim como aqueles que são apegados às coisas que se gastam com o uso, essas pessoas também vão se desgastando e vão se tornando como aquela mata seca. Todavia, a mata que estava ao pé, eu acredito que era um riachinho, né? Um pequeno corte de água no meio da mata. A mata que estava ao pé desse corte de água, ela permanecia intacta, permanecia sendo suprida, e por isso estava tão preservada, tão verdinha, no meio daquele campo tão seco. Amados, nós temos que fazer esse exercício de observar todas as coisas, não nos colocar para julgar, não nos colocar precipitadamente em obedecer às nossas emoções. Mas quando eu digo observar, é olhar para o Senhor. Antes de tudo, olhar para o Senhor. Como eu disse aqui no início, né? Quando o Senhor começou a ministrar essa questão de observar ao meu coração, tudo aquilo que eu observava, tudo aquilo que a gente observa, logo a gente já tem um pensamento formado, ou a gente já começa a formar um pensamento, uma ideia nossa, a partir daquilo que a gente acha que é certo. Nós já começamos então a formar uma opinião daquilo que observamos. E era nesse exato momento que o Espírito Santo dizia para mim: não, o Senhor não está dizendo para você julgar, pensar nada a seu modo. Ele está dizendo: observe. E enquanto nós estivermos permanecendo, olhando para o Senhor, observando, quer dizer, voltando a nossa atenção. Observar é quando você foca a sua atenção, quando você volta a sua atenção, não é? Então o Espírito Santo estava dizendo isso: quando nós tiramos os olhos de todas aquelas coisas, não obedecemos às nossas emoções, mas continuamos a olhar para o Senhor, a observar o Senhor, a voltar a nossa atenção ao Senhor, nós seremos como aquela mata que estava ali sendo suprida por aquelas águas. Sabe por quê? Porque Ele é água viva. Amém? O Senhor é água viva. E se nós permanecer olhando para o Senhor, nós vamos nos encontrar, sabe aonde? Junto das águas. Como estava aquela mata, junto das águas, ela estava preservada. E assim será conosco, quando nós estivermos observando o Senhor. Enquanto nós nos mantermos observando o Senhor, essa ansiedade pelas coisas dessa vida vão perder o lugar de governo. Perdem o lugar de governo. Sabe o que acontece? Os nossos olhos continuam brilhantes por olhar para o Senhor, iluminados por olhar para o Senhor. O nosso coração vai permanecer em paz, porque nós estamos olhando para o Senhor. A nossa conduta, a nossa vida, ela vai permanecer na luz, porque estamos olhando para o Senhor. E mesmo quando o fogo das provações vierem, mesmo quando a sequidão das provações vierem, nós vamos permanecer intactos, preservados. Nós vamos permanecer com aquela cor viva. Nós vamos permanecer com o perfume de Cristo. Nós vamos permanecer frutificando. Nós vamos permanecer fazendo a diferença. Nós vamos permanecer desfrutando da paz que excede o nosso entendimento. Mas nós precisamos seguir a orientação do Espírito e permanecer olhando para o Senhor,
porque é dessa maneira que nós vamos estar como aquela mata, junto das águas, permanecer olhando para o Senhor, vai fazer com que você permaneça junto da água viva que é o próprio Senhor. E então mesmo quando o tempo de sequidão na nossa vida chegar, nós vamos permanecer frutificando, nós vamos permanecer dando cor, dando sabor, como a palavra diz, né? Os discípulos do Senhor são como a luz, mas também são como o sal da terra. Não é que dão sabor, que fazem toda a diferença, que dão o doce sabor, que trazem o doce sabor de Cristo, não é? E qual é o doce sabor de Cristo? É aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é humilde, Ele é compassivo, Ele é generoso, não é? Ele é a alegria, Ele é a nossa força. Então, são esses atributos do Senhor, são por eles que vamos permanecer sendo sustentados, se observarmos, se continuarmos olhando para Ele, observando o Senhor, nós vamos nos manter. Assim o Espírito Santo agirá com liberdade e nos manterá nesse lugar onde tem água viva. Amém, amados? Eu não sei como você tem estado, eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que estamos vivendo num tempo de pandemia, estamos vivendo num tempo onde muitas coisas estão acontecendo e estamos sendo provados por todas elas. E nós que amamos o Senhor podemos dar glória a Deus por isso. Amém, amados? Podemos dar glória a Deus, porque se assim estamos sendo trabalhados, assim está sendo forjado em nós o caráter de Cristo. Significa que nós estamos sendo preparados para estarmos em pé hoje e até aquele grande dia. Então, eu não sei como você se encontra, mas eu quero te dizer algo. Assim como o Senhor me fez observar esta cena e me ganhou nesta cena, depois desses dias já, Ele vindo falando sobre observe, se atente, observe. Assim como Ele me ganhou e me fez entender, então, o que Ele quer para nós, eu espero que o Senhor também encontre caminho no seu coração para te ganhar também, e você venha se render. Amém? O caminho é rendição, que você venha se render, que você venha, abrir mão de você mesmo, né? Abrir mão daquilo que às vezes nós queremos sustentar ali, mas não vale a pena. Então se renda ao Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós esta noite, já agora no início desse culto de adoração e louvor ao nome de Jesus, dessa reunião poderosa que é a reunião da igreja. Então vamos começar essa reunião nos rendendo ao Senhor, parando e observando o que Ele é e o que Ele tem para nós. Vamos colocar a nossa mente em sujeição ao Senhor. Vamos colocar as nossas emoções, então, em sujeição ao Senhor. E vamos nos render. Vamos fazer esse exercício de rendição. Porque eu creio que é dessa maneira que Ele encontrará caminho para continuar avançando vitoriosamente na nossa vida, porque essa é a sua palavra. Assim como Ele venceu, nós também nele somos mais que vencedores. Amém? Convido você que pode na sua casa, se coloque em pé em nome de Jesus. Amém? Porque é bom fazer esse exercício para não perdermos o ritmo, não é? Porque senão a gente pode correr o risco de perder esse ritmo e aí ficar tão acomodado que não consegui nem orar mais assim, espontaneamente, em pé, fervorosamente ao Senhor. Então eu te desafio mais uma vez a se colocar em pé. Você viu que nós até temos mudado o cenário, não é? Nós sempre estávamos sentadinhos e mudamos o cenário para essa reunião, para também, né, a gente se sentir assim, como no culto mesmo. Você pode na sua casa então se colocar em pé, fechar os seus olhos, aumentar o som se necessário, para que nada roube a sua atenção do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nós invocamos o nome do Senhor, ó Deus,
com ações de graças, porque esse é o dia que fez o Senhor para nós, e nós estamos nele, Senhor. Estamos aqui sendo sustentados pela tua misericórdia, estamos aqui sendo sustentados pela tua graça, estamos aqui sendo sustentados pelo plano e propósito do Senhor, que é maior do que nós, que se coloca acima, até mesmo, Senhor, de todo tipo de circunstância, Senhor, porque Tu és maior, Tu és o Senhor, Tu és Deus na nossa vida, e nós Te louvamos por isso. Nós confessamos que somos do Senhor e precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Nós dizemos: Jesus, vem, pode vir, Jesus, e pode falar, pode vir, Jesus, pode mover, pode trocar as coisas de lugar, pode, Senhor, tirar aquilo que é velho e acrescentar o novo. O Senhor pode, porque só o Senhor pode mesmo fazer, só o Senhor tem o poder, e só o Senhor pode mover as coisas no nosso interior, a fim de que nós possamos pertencer mais e mais ao Senhor. Senhor, nesta noite, diante deste falar, nós pedimos ao Teu Espírito que fale profundamente com cada um de nós, a ponto de não mais os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa maneira de julgar, de entender, de medir as coisas, a ponto de, Senhor, disso tudo, ó Pai, que às vezes é tão automático de nós, a ponto de, Senhor, disso tudo, ó Deus, não ter mais poder, valor nenhum de opinião e atuação em nós, ao ponto de a Tua palavra estar sempre acima, sempre nos vencendo, sempre prevalecendo e nos levando a enxergar, a entender o Senhor, ó Deus, com gratidão, com submissão, com sujeição, com rendição. Nós, Senhor, nos rendemos ao Senhor nesta noite. Nós nos rendemos ao Senhor, e isso nós fazemos não como uma moeda de troca. Nós não fazemos isso com medo, nós fazemos isso com prazer, porque Tu és, ó Deus, o nosso lugar de delícias. Tu és, Senhor, nosso lugar seguro. Tu és o nosso melhor amigo. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Nós fazemos isso, Senhor, porque amamos o Senhor, porque há gratidão em nós, há gratidão no nosso coração por todos os Teus benefícios, por todos os Teus livramentos, Senhor, por todas as vezes que o Senhor, ó Deus, não considerou a nossa rebeldia, mas permaneceu cuidando de nós como um pai amoroso, que não abandona os seus filhos, que não vira as costas para os seus filhos, mas que com amor generoso, com nobre amor, permanece com braços estendidos, ouvidos atentos. Ó Senhor Jesus, então nós nos rendemos, nos voltamos ao Senhor, e isso com gratidão, Senhor, e isso, Senhor Jesus, com desprendimento. Senhor, nós fazemos isso, Senhor, dizendo: nós precisamos de Ti, e sabemos que do Senhor está, ó Pai, tudo aquilo que precisamos, e vem para nós tudo aquilo que precisamos. Então permaneça ministrando a nossa vida, permaneça ministrando o nosso coração, até o ponto do Senhor nos vencer, até o ponto de nos rendermos, até o ponto, ó Deus, de rendidos, ó Pai, nos deixar, ó Pai, o Teu amor, Senhor, ó Pai, nos envolver, ó Deus, com as Tuas cordas de amor. Ah, Senhor, até o ponto da Tua palavra valer mais do que as nossas justificativas, até o ponto da Tua palavra valer mais do que a dureza do nosso coração, do que o orgulho do nosso coração. Esta é a nossa oração, e nos rendemos para que o Senhor continue fazendo esta obra maravilhosa em nós, que somos a Tua habitação na terra, que somos a Tua casa favorita, Senhor Jesus.
Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.
Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Meu Deus, o Senhor é bem-vindo neste lugar, nas nossas vidas, entre nós. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, na minha vida. O Senhor é bem-vindo neste ambiente onde nós desfrutamos e compartilhamos da Tua palavra e da vida e do propósito do Senhor. O Senhor é bem-vindo nos nossos lares. O Senhor é bem-vindo em tudo que temos e tudo que somos, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés. A presença do Senhor, ela é indispensável, porque tudo que há em nós, necessitamos muito mais de Ti. Só o Senhor nos satisfaz, só o Senhor nos completa, só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor é refúgio, é fortaleza, só o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa esperança. Por isso nós queremos sermos continuamente governados pelo Senhor, ministrados, instruídos, ensinados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, assim, completa a obra do Senhor a cada dia nas nossas vidas. Santo Espírito, Tu és bem-vindo sim aqui, Tu és bem-vindo nas nossas vidas. Nós te desejamos, nós, Senhor, queremos muito mais o Senhor. Senhor, então assim, completa a Tua obra em nós.
levando-nos ao pleno conhecimento da verdade. Pois o Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da realidade, que nos ensinaria todas as coisas, que nos faria lembrar de todas as palavras que o Senhor havia proferido. Senhor, por isso nós nos declaramos dependentes do Senhor, necessitados do Senhor, da ajuda, da graça, do favor, da sua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. Vem sobre nós. Tu és bem-vindo aqui. Vamos cantar isso mais uma vez. Tu és bem-vindo. Convide a Ele para entrar na sua casa, para mudar a sua vida, para acrescentar sobre a sua vida aquilo que você tem necessidade. Sim, Senhor. Encha as nossas vidas. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com Tua glória, Senhor. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Encha-nos nessa noite. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com a glória. Meu Deus, Senhor. vem sobre nós. Precisamos de Ti. Encha-nos com a Tua glória. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Que o lar dos Seus filhos, que todas as famílias que estão conosco nesta noite sejam surpreendidos pela maravilhosa graça do Senhor em seus lares, em suas vidas. Venha com resposta, venha com direção, venha com a manifestação do amor do Senhor, venha restaurando, Senhor, venha entregando, Senhor, novas porções, bênçãos sem fins, como diz a Tua palavra, pois nós sabemos, ó Deus, que quando o Senhor opera, nada e ninguém pode impedir, e nós entregamos ao Senhor o senhorio das nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados, igreja, famílias, boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante no seu lar, seja abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sem perdermos muito tempo, eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor por esse tempo de comunhão, por esse tempo onde nós podemos adorar ao Senhor e sermos quebrantados, né? Entrarmos na presença do Senhor com quebrantamento, onde então nós nos tornamos acessíveis a esta palavra, de forma com que ela vem e frutifica nos nossos corações. E como foi tremendo o falar na abertura desta reunião pela pastora Melissa, né? Precisamos estar atentos, observarmos muitas coisas. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu gostaria de ler com os amados irmãos a partir dos versículos de número 7. Apocalipse 3, versículos de número 7 até o versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra
e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Versículo de número 8, ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Uma porta aberta, guardar a palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor. E no versículo de número 11 ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você está próximo a alguma pessoa assistindo essa live conosco, com a sua família, com os seus amigos, diga para essa pessoa que está ao seu lado: conserva o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Meu Deus, nós queremos, ó Deus, nessa noite continuarmos na dependência do Senhor, ouvindo a tua palavra, desfrutando da maravilhosa graça, do teu amor e do teu poder. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é poderosa e não volta para trás vazia, sem antes fazer aquilo que lhe agrada. Ela não volta para trás vazia, sem antes fazer aquilo para o qual ela foi designada. Senhor, e nós cremos que esta palavra está sendo nesta noite, Senhor, enviado a cada um de nós, aos nossos corações, para que possamos então, Senhor, ouvirmos, ó Deus, a tua palavra, alinharmos-nos ao Senhor, Senhor, sermos assim aperfeiçoados, tratados, curados, livres e libertos de tudo aquilo, Senhor, que se levantam contra as nossas vidas com um propósito destrutivo. A tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, e nós queremos, nós escolhemos. A tua palavra também diz no livro de Deuteronômio que o Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a maldição e a bênção, mas a tua palavra diz: escolha pois a vida para que vivas. Também diz que se ouvirmos a tua palavra e sermos cuidadosos para cumprir tudo quanto nela está escrito, virão sobre nós e nos alcançarão todas as bênçãos do Senhor. Então nós entendemos, ó Deus, que em ti, Senhor, nós desfrutamos das excelências do Senhor. Nós somos guardados, nós somos supridos, nutridos, nós somos, ó Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E então nós andamos de glória em glória e de vitória em vitória. Então, Senhor, tenha liberdade nesta noite por meio da palavra que está sendo liberada entre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vemos que o Senhor, ele havia escrito através do apóstolo João uma carta para cada uma das igrejas da Ásia, e ele escreveu então 7 cartas às 7 igrejas. Mas eu gostaria de então nesta noite falar apenas a carta que foi enviada à igreja em Filadélfia. Igreja em Filadélfia. Filadélfia era uma cidade onde estava estabelecido também uma igreja, um povo do Senhor. Mas para esta igreja, quando o Senhor, ele se dirige a ela, o Senhor começa a dizer que conhece as obras, e de fato o Senhor, ele conhece todas as nossas obras. Não há nada oculto aos olhos do Senhor que ele não saiba. Ele conhece os nossos corações, como diz o salmista no Salmos de número 139, antes da palavra nos chegar à boca, ele já conhece.
Ele conhece todas as nossas obras, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele conhece os nossos pensamentos, a intenção dos nossos corações. Por isso Ele diz a essa igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz, eu sei o que passa no seu coração. Mas esta igreja, queridos, ela havia recebido uma porta aberta pelo Senhor, o Senhor havia abrido uma porta a ela. Além desta porta que o Senhor havia abrido, o Senhor também reconhecia a estrutura desta igreja. E quando nós nos referimos à igreja, nós nos referimos a pessoas, porque igreja no original é a eclésia de Deus, são aqueles que são chamados para fora, que foram constituídos da verdade e fundamentados sobre a palavra, sobre o propósito do Senhor, para viverem em novidade de vida. Então, quando o Senhor ele diz: eu conheço as tuas obras, e escreve esta igreja, o Senhor estava dizendo que também conhecia que aquela igreja tinha pouca força, talvez poucas influências políticas, talvez poucos recursos financeiros. Uma das coisas que tem nesses dias governado muitas pessoas e muitas estruturas religiosas, né? Mas a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca do ponto de vista humano. Mas na verdade o Senhor ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês têm pouca força, entretanto vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Olha só, aí depois ele diz assim no versículo 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós olhamos então, amados, para a igreja em Filadélfia, uma igreja, queridos, que tinha pouca força, mas uma igreja que tinha uma porta aberta, uma igreja que guardava a palavra do Senhor e que não negou o nome do Senhor. Filadélfia significa amor fraterno. Então essa é a igreja do amor fraterno. Filadélfia, biblicamente falando, é a igreja do arrebatamento, porque guardou a palavra, porque não negou o nome do Senhor e tem a porta aberta. E esta porta que o Senhor abriu não é uma porta qualquer, não é uma porta religiosa, não é uma porta de um tradicionalismo, não é uma porta de uma simples esperança, de uma casa, de uma bênção. Mas essa porta que o Senhor abriu diante desta igreja é a porta do reino, é aquilo que o Senhor ele vem preparando, sabe, queridos, durante toda uma vida para inserir a sua igreja. Mas no versículo de número 11 ele diz assim: conserva o que tens. E isso é forte, queridos, porque conservar o que temos é uma tarefa muito difícil. Muitas pessoas, queridos, não têm dado valor àquilo que têm, têm colocado em risco muitas das coisas que receberam, principalmente as coisas do Senhor. Quantas pessoas, amados, que nós não conhecemos, que hoje já não se reúnem mais como igreja. Quantas pessoas que nós conhecemos, que começaram a testificar a respeito do Senhor e da sua palavra, que receberam um encargo da parte do Senhor, para ministrar, para louvar, para orar, para pregar, para fazer uma obra de assistência social, para ofertar, enfim, para fazer tantas coisas, mas talvez hoje já não fazem mais. Por quê? Porque faltou, queridos, conservar aquilo que eles haviam recebido. Tudo aquilo que nós temos foi porque de uma maneira ou outra nós adquirimos, nós conquistamos. Porém, queridos, às vezes nós conquistamos com uma certa facilidade. Às vezes Deus nos dá por causa da sua graça, e a graça diz respeito àquilo que Ele nos dá, não sendo merecedores, porque nós não somos merecedores de absolutamente nada. A Bíblia diz que a salvação, ela veio de graça, ela é a graça manifesta. Nós não éramos merecedores, porque nós estávamos perdidos, sem Deus, porque nós éramos escravos do pecado, fazíamos parte do império das trevas, mas Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Isto é graça. Então, queridos, nós temos recebido muitas coisas de Deus,
e até que isso é tremendo. Mas queridos, agora cabe a cada um de nós termos a responsabilidade de conservarmos. Nós podemos, sabe queridos, presentear, nós podemos honrar, nós podemos abençoar, nós podemos nos unir para que as pessoas elas alcancem um lugar em Deus e uma certa satisfação vindo da parte de Deus, mediante a graça do Senhor. Mas não cabe a cada um de nós conservarmos aquilo que foi dado a cada uma das pessoas individualmente. Eu não posso de repente querer conservar algo que a minha esposa tem. Eu não posso procurar conservar aquilo que os meus filhos naturais têm, a Luana, o Evandro Júnior. Eu não posso conservar de repente aquilo que o meu irmão em Cristo, meu filho na fé, o irmão Bruno, ele tem. Algumas coisas, queridos, ele conquistou, ele pagou um preço, ele desceu na presença do Senhor, ele orou, ele jejuou, ele buscou ao Senhor, ele se entregou, ele renunciou muitas coisas, ele abriu mão da vontade da carne, ele abriu mão do governo da sua alma. Então o Senhor, ele foi acrescentando muitas coisas, ele foi vendo, sabe queridos, o posicionamento e foi dando talentos, foi dando dons, foi capacitando, né? O Bruno, quando nós conhecemos o Bruno, não tocava. Nós ensinamos esse amado irmão a tocar teclado conosco aqui, e o Senhor foi capacitando. Agora conservar isso já não cabe a mim. Conservar aquilo que Deus ele acrescentou sobre a vida dele já não cabe mais a mim, mesmo como ministro do Evangelho, mesmo como pastor sobre a vida dele, que tem uma responsabilidade, queridos, de instruir, de amar, de exortar, de discipular, sabe queridos, de caminhar mais. Se ele não ter a responsabilidade de conservar aquilo que ele tem, queridos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso, quando o Senhor ele olha para a igreja em Filadélfia, o Senhor havia reconhecido que esta igreja tinha uma porta do Senhor. O Senhor abriu muitas portas na minha e na sua vida. O Senhor tem abrido muitas portas nas nossas vidas. Ele abriu a porta do reino para que eu e você pudéssemos entrar. Ele diz: olha, eis que eu coloquei uma porta, eis que eu tenho posto uma porta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. É Ele quem colocou a porta diante daquela igreja, é Ele quem colocou a porta adiante de nós. Mas o Senhor não puxa ninguém para dentro. A atitude de entrar para dentro dessa porta é de cada um de nós individualmente. Mas o Senhor continua falando: eu sei que você tem pouca força, mas não é pelas nossas limitações, queridos, que nós podemos então dar uma ocasião à carne e permitirmos que tudo aquilo que foi acrescentado sobre as nossas vidas se percam. Não, essa igreja tinha pouca força, no entanto, mesmo na sua pouca força, havia temor, havia obediência, havia comprometimento, havia responsabilidade como cristão. E eu gosto dessa palavra porque a pastora Melissa, ela fala muito sobre responsabilidade cristã, que nós devemos servir ao Senhor com responsabilidade. Não é: o Senhor me salvou, morreu na cruz do Calvário por mim, hoje eu sou salvo, aleluia, glória a Deus, e então eu vou de qualquer jeito. Não, a Bíblia diz que nós não podemos dar ocasião à carne, não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Hoje eu sou cristão, Deus me amou, Ele pagou um alto preço por mim, eu sou salvo mesmo, então acabou. Não, nós temos que guardar aquilo que temos. Sabe por quê, amados? Porque no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, está escrito que o Senhor ele veio para dar uma vida e vida com abundância. Mas Satanás, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Quando o Senhor ele diz: conserva o que tem, Ele está dizendo: olha, guarda aquilo que você tenha, permaneça com aquilo que você tem. Mas no Evangelho de João capítulo 10, a Bíblia diz que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então, queridos, será que nós podemos observar que para conservarmos algumas coisas, nós precisamos estar firmes no Senhor, tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós nos sujeitamos a Ele, nós respeitamos a Ele, nós não quebramos nenhuma regra, nós não passamos por cima da sua palavra e não abrimos nenhuma legalidade, tipo:
eu sei que Deus é misericordioso, não, conserva o que você tem. Porque, queridos, através de algumas situações, nós temos visto pessoas sendo roubadas naquilo que Deus já deu, naquilo que o Senhor, Ele já concedeu. Pessoas que abandonaram as promessas do Senhor, sabe por quê? Porque se deixaram então ser roubados, porque abriram mão e não conservaram. Você tem conservado as promessas de Deus para a sua vida? Quais foram as promessas do Senhor para a sua vida especificamente? Aonde o Senhor te prometeu levar? O que Ele prometeu entregar nas suas mãos? Talvez ainda você não tenha recebido e não tenha vivido. Mas se você conserva aquilo que você tem, que são as promessas do Senhor, que é a graça do Senhor, que é a palavra do Senhor, que é o temor do Senhor e o poder do Senhor, as coisas elas vão acontecendo porque Deus é fiel. É interessante, queridos, que no livro de Gálatas, no capítulo de número 3, versículos 1 a seguir, vamos abrir juntos rapidinho para a gente entender um pouco esta passagem de Apocalipse 3, 7 a seguir, que fala a respeito da igreja em Filadélfia. Livro de Gálatas, capítulo de número 3, versos 1 a seguir. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No versículo de número 3 ele diz: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quando Paulo ele escreve a essa igreja na Galáxia, ele diz assim: olha, quem vos fascinou? Quem enfeitiçou vocês? Quem hipnotizou vocês? Quem que foi que conseguiu mexer na mente de vocês a tal ponto que vocês viraram a cabeça? Vocês conheceram o testemunho de Jesus Cristo, vocês conheceram a palavra do Senhor, vocês tiveram uma experiência e começaram no Espírito. Olha só, tendo começado no Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, e esse Espírito com letra maiúscula fala da vida de Deus. Então sabe o que Paulo ele está dizendo a esta igreja? Vocês começaram através da vida do Senhor, vocês ouviram a palavra, vocês entenderam e abriram a vida de vocês para que o Senhor pudesse entrar e habitar na vida de vocês. Mas de repente, aquela igreja ela começou a ouvir novamente, queridos, alguns religiosos judaicos, e então começaram a voltar novamente para o judaísmo, e começaram então, sabe, queridos, a anular toda aquela vida do Senhor, toda a palavra do Senhor, toda a comunhão com o Espírito. Então começaram a se aperfeiçoar novamente a carne, e Paulo ele fica perplexo com isso, dizendo: vocês começaram bem, mas não começaram bem. Aonde foi que esta igreja se perdeu? A igreja da Galáxia, os Gálatas, quando eles começaram a ouvir alguns judeus religiosos, quando eles começaram a dar crédito naquela palavra novamente, quando eles se deteram no lugar onde eles não deveriam se deter. Amados, quando o Senhor ele diz: conserva o que tens, o conservar o que tem nos leva a não ouvirmos qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Salmos de número 1 diz: bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e que não murcha.
Aí eu me lembro daquilo que a pastora Melissa falou, da sua experiência, quando nós estávamos a caminho numa estrada, e toda a vegetação estava completamente seca, mas havia uma parte daquela vegetação que era verde, que tinha vida, e então ela mencionou: certamente ali há correntes de águas. Salmos de número 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Olha só, conservar o que tem, pastora Melissa, os irmãos, Bruno, significa, queridos, nós não ficarmos dando ouvido a conversinhas. Existem muitas pessoas nesses dias que têm tido tantas conversinhas, que têm tantos conceitos e têm tantas opiniões. O apóstolo Paulo, ele havia declarado certa feita que ele havia considerado tudo como lixo para ter somente a Cristo e Cristo crucificado. E olha, queridos, que o apóstolo Paulo havia sido instruído aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Era uma pessoa influente, era uma pessoa que se avantajava muito da sua idade no judaísmo, era irrepreensível, mas ele, quando ele teve uma experiência com o Senhor, ele não quis saber de retroceder. O retrocesso nos faz perdermos aquilo que recebemos de uma nova vida. Ouça isso. Então, conservar o que tem significa você olhar firmemente para o autor e o consumador da sua fé, da nossa fé, Jesus Cristo. Conservar o que tem significa você ser cada vez mais intenso naquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Conservar aquilo que você tem é você não negociar com os princípios da sua palavra, não querer se desviar do caminho, pegar alguns atalhos, ou até mesmo de repente eu vou partir por esse lado, mas é uma questão de tempo. Não dê lugar ao diabo, a palavra do Senhor, ela diz, não deis lugar ao diabo. Meu Deus, então nós precisamos, sabe, queridos, sermos muitas vezes tão duros às vezes até mesmo conosco, para não perdermos o que temos. Conserva o que tem, conserva o que tens. Amados, às vezes nós não temos dado valor a algumas coisas que Deus já nos deu, mas eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que há de mais importante nesta terra, que é a salvação, se nós temos, ela é suficiente. Abacuque, ele declarou: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e não haja ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quando ele diz eu me alegrarei e exultarei, exultar significa alegrar-se e alegrar-se. Alegrar-se duas vezes, ou alegrar-se intensamente. E a alegria dele estava onde? Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê, queridos? Porque todas as coisas nesta terra são passageiras e limitadas. Hoje nós vivemos em dias tão difíceis, como falou a pastora Melissa. Nós temos, sabe, queridos, uma grande pandemia que a ciência não dá conta de explicar e nem dá conta de parar, por mais que ela tenha se desenvolvido. Nós temos visto tantos sinais acontecendo acima dos céus, abaixo da terra, tantas catástrofes e tantos sinais, sabe, queridos, que evidenciam a volta do Senhor. Então, de repente, nós já chegamos em um lugar, recebemos muita coisa, mas talvez nós estamos abrindo mão de algumas coisas que nós temos. O Senhor, ele tem abrido uma porta diante de cada um de nós. Essa porta ninguém pode fechar. Meu Deus, como isso é forte! Olha só, queridos, o que diz a palavra do Senhor, Apocalipse, vamos ler mais uma vez, capítulo 3, versículos 7 a seguir. Versículo 7, amém. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha o que o Senhor está dizendo para a igreja em Filadélfia, a igreja do arrebatamento, os remanescentes. Eu tenho abrido uma porta e ninguém pode fechar.
Amados, a porta que o Senhor tem abrido a cada um de nós, para a igreja, a porta do reino, ninguém pode fechar. Mas, queridos, o entrar é uma questão de posicionamento, é uma escolha. E essa escolha, queridos, ela está justamente em conservar aquilo que temos. Essa porta aberta, conservarmos, sabe, queridos, o temor, meu Deus, é sermos perseverantes no Senhor, é guardarmos a palavra e não negarmos o nome do Senhor. Será que nós temos guardado aquilo que nós temos, aquilo que temos recebido? Será que nós temos conservado a vida do Senhor que é em nós, as promessas do Senhor feitas a cada um de nós? Será que nós temos conservado a sua graça? Será que nós temos conservado o amor que nós temos recebido? Será que nós temos conservado, sabe, queridos, a unção que Ele nos deu, o ministério que Ele confiou a cada um de nós, a família que Ele nos deu? Será que nós temos conservado? Queridos, talvez essa noite o Senhor esteja nos chacoalhando, para que então nós possamos olhar para aquilo que por um instante talvez os nossos olhos se desviaram. Talvez por algum momento nós nos deixamos ser novamente atraídos a algumas coisas. Talvez algumas coisas tenham nos seduzido, como a igreja da galáxia, quando Paulo diz: quem vos fascinou? Talvez exista alguém querendo nos fascinar nesses dias. Talvez tenha alguém querendo quebrar alguns princípios que já foram estabelecidos sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Talvez existem algumas pessoas dizendo: não é bem assim, isso não é importante, aquilo não é importante, você não precisa honrar assim, você não precisa fazer desse jeito. Conserva o que tens, é a palavra do Senhor para as nossas vidas, com muito temor nesta noite. Então nós vamos orar, queridos, e nós vamos bendizer ao nome do Senhor. E eu louvo a Deus, queridos, porque nesta reunião não foi programado o louvor, as músicas que nós cantamos. E quando eu vi o ministério de louvor aqui, os irmãos que estão cooperando aqui, cantando o Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo, e falando: eu provei e vi do mais doce amor. Meu Deus, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz, que é a tua presença. Meu Deus, nós temos recebido a presença do Senhor, e ela é suficiente nas nossas vidas, porque é Ele quem nos encoraja, porque é Ele quem peleja por nós, porque é Ele quem vai cumprir as promessas feitas a cada um de nós, porque é Ele que vai acrescentar tudo quanto precisamos. Como bem disse o salmista no Salmo de número 23, que salmo maravilhoso, que palavra poderosa, gostosa de desfrutarmos e de termos sobre as nossas vidas: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz todas as coisas, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos supre. Meu Deus, que glorioso! Então, amados, conserva o que você tem. Nós temos provado e visto do amor do Senhor nas nossas vidas, a sua graça, a sua salvação, a sua bondade. Hoje nós estamos em um lugar privilegiado em Deus, e que nós possamos então valorizar esse lugar. Quero convidar os irmãos para a gente mais uma vez cantarmos Santo Espírito antes de orarmos ao Senhor. Convidar a pastora Melissa também para estar aqui comigo, e também vai cooperar orando conosco, orando com a igreja, e o Senhor Ele vai completando esta obra. Conservas o que tem. Se você falou isso para a pessoa que estava ao seu lado, talvez agora seja o momento de você abraçar essa pessoa que está ao seu lado, e fortalecer a ela, e fazê-la saber que ela não está sozinha. Meu Deus, conserva o que você tem, para que ninguém tome, para que ninguém roube a tua coroa. Conserva o que você tem. Existe uma luta grande, sim, amados, porque o adversário das nossas almas, Satanás, ele se levanta contra tudo e todos aqueles que são do Senhor. Existe sim muitas pessoas postas pelo nosso inimigo perto de cada um de nós, com inveja. Existem muitas pessoas que têm sim inveja de nós, que tenha talvez muita inveja de você, e que talvez esteja lançando tantas palavras negativas, contrárias, de desafirmações a você, para que ele possa te ver então novamente debaixo de um jugo da escravidão de Satanás novamente.
no lamaçal do pecado, num lugar de vergonha, de humilhação. Mas conserva o que você tem, ainda que você tenha pouca força, ainda que quando você olha para os lados, você se depara com estruturas ou até mesmo pessoas que tenham muita força. Mas talvez, queridos, aqueles que tenham muita força não tenham conservado a palavra do Senhor. Talvez o seu Deus tenha sido a sua estrutura, os seus patrimônios. Talvez os seus deuses tenham sido os seus bens. Talvez o seu Deus ou os seus deuses tenham sido pessoas que exaltam todos os dias. Mas eu e você temos um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deixe Ele governar a sua vida. A porta está aberta. Conserve o que você tem, porque é o que você tem que vai te introduzir desta porta dentro. Não coloque a perder. Jesus é o nosso Senhor. Meu Deus, meu Deus. Deus, é o desejo do meu coração, sermos inundados com a glória, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa vida. Senhor, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, tudo aquilo que somos, e tudo aquilo que ainda não somos. Nós nos apresentamos ao Senhor. Sabe, Senhor, o Senhor conhece exatamente a cada um de nós, os teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe a palavra que ainda não nos chegou à boca e de longe conhece os nossos pensamentos. Sabe, Senhor, e nós não queremos nos usar de justificativas. Nós queremos o Senhor. Nós desistimos das justificativas, porque, Senhor, são elas que nos fazem abandonar e deixar de preservar aquilo que temos da parte do Senhor. São elas que nos distanciam da verdade da tua palavra. São as nossas justificativas que fazem separação de nós do Senhor e que nos cegam a ponto de não conseguirmos olhar, observar aquilo que é mais valoroso, aquilo que é mais precioso, nos fazendo cair no engano do preço passageiro das coisas desta vida. Ó Deus, então nesta noite nós rendemos-nos a Ti, rendemos o nosso coração a Ti, para, Senhor, tornar maior aquilo que é o Senhor em nós.
tornar maior aquilo que é o Senhor, para que aquilo que somos sem o Senhor perca total valor, e aquilo que ainda não somos, venhamos a nos tornar em Ti, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o propósito e a vontade do Senhor para cada um de nós, porque nós cremos no Senhor. O Senhor é santo, o Senhor não mudou, ainda que as coisas tenham mudado, os tempos estão diferentes e o mundo se abale, o Senhor não mudou, o Senhor não muda. A Tua palavra permanece sendo a mesma, e ela é a mesma de eternidade a eternidade, de geração a geração. Nós temos visto os Teus feitos, nós temos contemplado a manifestação da Tua palavra, nós temos provado do poder e da bondade da Tua palavra, que tem, Senhor Jesus, por ela, através dela, é que temos sido enxertados na videira verdadeira, e temos provado da verdade da vida da videira, temos provado da verdade, da misericórdia que há na videira, do amor que há na videira, Senhor, da compaixão que há na videira, da misericórdia que há na videira, que é o Senhor. Então, em rendição, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, para que, Senhor, o nosso homem natural, Senhor, ele perca, Senhor, todo o seu poder de instrução e direção, e governe o Senhor sobre nós, e que venha o reino do Senhor, ó Deus, e tenha total domínio, governo em nós, e nós, ó Deus, assim como foi dado ao sacerdote a responsabilidade de manter aceso o fogo do altar, nós nos rendemos ao Senhor, ó Deus, para que possamos continuar, ó Deus, sendo preservados, e também preservar, observar, permanecer naquilo que é o Senhor, permanecer, ó Deus, aquilo que temos recebido do Senhor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a nova vida, os agregados desta nova vida, e todas as coisas que o Senhor tem nos acrescentado, todo o bem que o Senhor tem realizado, tem feito por nós. Oh Deus, nós não queremos perder de vista, nós queremos continuar junto às águas, queremos continuar em Ti, Senhor. Por isso, esta noite nós estamos em rendição, nos colocando diante de Ti, Senhor, que possamos verdadeiramente sermos alcançados, e possamos verdadeiramente nos desarmar e nos render a Ti, porque sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna, Tu és a fonte inesgotável desta vida, ó Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que precisamos é do Senhor, está no Senhor. Então, não haverá pandemia, não haverá levantes que sejam capazes de roubar aquilo que temos, uma vez que nós conservarmos com diligência, com temor no Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos ficando por aqui, nós vamos agradecer ao Senhor por mais esta reunião, por esse tempo na presença do Senhor, que nós possamos então permanecermos fiéis ao Senhor. Domingo nós teremos uma nova reunião às 18 horas ainda, né? E a gente está aguardando para ver se nós mudaremos o horário novamente. Ainda existe um toque de recolher, um decreto municipal que restringe a movimentação no nosso município até às 20 horas. Então nós não queremos começar também mais tarde, para não correr o risco dos irmãos estarem aí andando na cidade no horário onde já não é permitido, porque a igreja ela tem que ser exemplo, né, pastora Melissa? Ela tem que ser a referência
Então nós vamos conservar ainda por esses dias este horário. Então esteja ligado nas nossas programações, nos acompanhe, seja abençoado, divulgue as nossas reuniões, compartilhe, acesse também a nossa página no YouTube, siga-nos no YouTube, porque é muito importante nós termos os seguidores para que nós possamos fazer as transmissões também direto, né? Fazermos ao vivo. E se nós não tivermos um determinado número de pessoas inscritas no nosso canal no YouTube, então nós poderemos somente colocar os vídeos. E de certa forma não é tão bom quanto ao vivo, porque pessoas elas participam, elas interagem quando é ao vivo, às vezes pedem orações, e então nós podemos interagir, e o Senhor ele flui de uma maneira também muito tremenda. Então nos ajude, siga-nos lá no YouTube, né? Se inscreva, na verdade, no YouTube e esteja conosco nas redes sociais em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor então. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, ó Deus, por esta reunião, pela vida dos santos, pelas famílias que estiveram conosco. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada família, Senhor, que está reunida. Senhor, cada irmão que ouvirá, ó Deus, esta mensagem em seguida. Que o Senhor dispense, ó Deus, a tua maravilhosa graça. Que o poder do Senhor, ó Deus, esteja se manifestando na vida dos santos segundo as suas necessidades. Senhor, nós já também oramos e abençoamos a vida dos mantenedores da obra do Senhor, dos dizimistas, dos ofertantes. Senhor, que os teus filhos sejam prósperos, ó Deus, diante do Senhor mediante a fidelidade, pois o Senhor diz que repreenderá o devorador. Senhor, que o Senhor continue governando as nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres. Senhor, é a nossa oração e gratidão ao Senhor em nome de Jesus. E que a graça do amado Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amados? Um beijo no coração de todos, assim nós encerramos essa reunião em nome de Jesus.